Olá, bem-vindos ao canal Renata Essência. Eu sou a Renata Ribeiro e hoje estarei com vocês em uma jornada para relaxar profundamente e embarcar em um sono tranquilo. Neste vídeo vou narrar uma história especialmente pensada para acalmar a mente e ajudar você a descansar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de inscrever no canal, deixa seu like e deixe seu comentário me contando como foi a tua experiência com o vídeo, pois isso ajuda bastante aqui no nosso crescimento e no nosso engajamento. Então, vamos lá. Prepare-se para uma experiência de paz, relaxamento. Eu convido você a aconchegar, fechar os olhos e deixar que cada palavra leve você a um estado de serenidade. O nosso objetivo é desacelerar a mente, permitindo que o sono chegue de forma suave e natural. Relaxe com essa história criada especialmente para levá-lo ao descanso rapidamente. Então, respire fundo, alongue o corpo, feche os olhos e deixe-se levar, sem nenhuma expectativa, além de entrar em um estado de profundo relaxamento. Em meio à agitação, a São Paulo, no meio do coração do caos diário, vivia Marte. Marte, um homem de meia idade, cuja vida havia se transformado em uma rotina esmagadora. Todos os dias ele acordava cedo para enfrentar longas horas de trabalho de um escritório monótono. Sentado na sua mesa, Marte se perdia em pilhas infinitas de papéis, relatórios e e-mails. A rotina era constante, mas seu espírito ansiava por aventuras, emoções que pareciam distantes e inalcançáveis. O escritório onde ele trabalhava ficava em um prédio alto, como todos os outros na cidade, com intermináveis cubículos que parecia se estender até o infinito. O zumbido constante de ar-condicionado criava um ambiente frio, impessoal. Marte se sentia preso entre as paredes daquele espaço sem vida, ansiado por uma fuga de uma rotina que o consumia. A própria São Paulo parecia presa em uma repetição monótona, com trânsito, congestionamentos, ruas cinzentas, falta de uma verdadeira conexão humana. Tudo foi contribuindo para sufocar o espírito de Marte. Os dias se misturavam com uma frequência interminável de lugares iguais, rostos familiares, conversas superficiais, e cada passo que ele dava, a cada respiração era acompanhada de um sentimento de vazio, de um desejo por algo mais significativo. Apesar da situação desanimadora, Marte não conseguia inventar de sonhar com o mundo além das paredes de concreto e de vidro que cercava. Ele ansiava pela liberdade da natureza, pela emoção do desconhecido, pela sensação de estar verdadeiramente vivo. Muitas vezes, perdia-se em fantasias, imaginando-se explorando paisagens exóticas, escalando montanhas imponentes e mergulhando em oceanos inexplorados. Contudo, o medo
e a incerteza o mantinha preso à vida cotidiana. A segurança do trabalho e o conforto de sua rotina fazia duvidar de seus desejos de aventura. Mas no fundo do seu coração, Marte sabia que havia algo além das paredes cinzentas e dos horários rígidos que seguia. Foi então que um dia aparente comum, sua vida tomou um rumo inesperado. Uma situação extraordinária, uma centelha de oportunidade surgiu diante dele, ameaçando-o romper as correntes que mantinha preso na monotonia. Um dia, Martim recebeu um convite inesperado de um antigo amigo, que sugeriu que ele passasse um final de semana em Campos do Jordão, entre as montanhas. Essa ideia inesperada surgiu como uma oportunidade de romper a sua rotina e explorar o desconhecido. Animado com a possibilidade de aventura, Martin resolveu aceitar o conselho do amigo e fazer uma viagem sozinho, mesmo que o medo e a incerteza ainda o acompanhassem. Seu desejo de liberdade e emoção superava qualquer hesitação. Martin decidiu sair de São Paulo e viajar para Campos do Jordão, uma cidade de montanhas impressionantes no interior. As montanhas se erguiam imponentes em direção ao céu, prometendo vistas deslumbrantes e uma pausa ao tédio urbano. À medida que subia a trilha íngreme e sinuosa, Martin se viu em frente com uma grande natureza. O vento acariciava seu rosto, enquanto ele respirava o ar fresco e puro, sentindo seu espírito revigorado, e as marcas do estresse desapareceram. Com cada passo, a cidade ficava mais distante. Martin se sentia libertado das correntes da monotonia, mergulhando em um mundo onde a vida era mais simples e autêntica. Cada olhar ao seu redor o lembrava da beleza que ele ignorava enquanto estava preso na rotina. Contudo, o caminho até o topo não era fácil. Martin enfrentou desafios físicos e mentais que testaram a sua determinação. O terreno irregular, as condições climáticas instáveis e a fadiga ameaçavam a vencê-lo. Mas cada obstáculo superado lhe dava mais confiança em suas habilidades e um senso renovado de propósito. Durante a caminhada, Martin encontrou outros aventureiros que também buscavam escapar da monotonia da vida cotidiana. Eles compartilhavam histórias, conselhos e risadas, formando laços que transcendiam palavras. Juntos apoiavam-se mutuamente em busca por uma vida mais significativa. Martin sempre se maravilhava com a magnificência da natureza. Ao seu redor, cachoeiras imponentes, vales verdes, picos envoltos em uma névoa que formava uma paisagem digna de um sonho. Cada passo era um lembrete da vastidão e da beleza do mundo que ele sonhava redescobrindo. E assim, o homem que um dia fora prisioneiro da monotonia da cidade encontrou-se em uma encruzilhada. A montanha em Campos do Jordão se erguia-se diante dele, desafiadora, mas cheia de promessas. Ele sabia que a sua verdadeira aventura apenas começava e que cada passo se aproximava mais da transformação que tanto desejava. Com o coração pulsando de emoção, ele continuou subindo,
pronto para enfrentar os desafios e descobrir as maravilhas que a montanha reservava para ele. Martin subiu a montanha com entusiasmo, absorvendo cada detalhe ao redor. A cada passo, a cidade ficava mais distante e ele se sentia cada vez mais liberto da rotina monótona. Contudo, ao alcançar a área mais elevada, onde ele podia ver a imensidão das montanhas e vastidão do céu, um sentimento inesperado o atingiu. A saudade dos entes queridos, do conforto da vida anterior. Ali, em meio à beleza e silêncio das montanhas, ele se deu conta de como sentia falta da companhia das pessoas que amava. Essa saudade trouxe um misto de emoção e ele só estava feliz por estar ali, mas também se sentia vulnerável, sem saber ao certo como encontrar o caminho de volta. Foi nesse momento que refletia o quanto havia deixado para trás e que, em meio à densa vegetação, ele teve um encontro inesperado que mudaria o rumo da jornada. Ele encontrou um ancião sábio que parecia estar em profunda sintonia com a natureza ao redor. O ancião emanava uma calma, uma serenidade que contrastavam com a ansiedade de Marte. Seus olhos marcados pelo tempo refletiam a sabedoria de inúmeras experiências. O ancião se apresentou como Santiago e, com um sorriso tranquilo, ofereceu-se para guiar de volta à civilização. Santiago parecia conhecer todos os segredos da montanha e os caminhos ocultos que levavam à saída. Martin sentiu uma onda de alívio e gratidão por esse encontro providencial. Enquanto caminhavam juntos, Santiago compartilhou histórias fascinantes sobre as montanhas e sua conexão com o mundo natural. Ele falava das criaturas que habitavam os cantos mais remotos, dos antigos rituais realizados em locais sagrados e da importância de viver em harmonia com a natureza. O sábio ancião também transmitiu ensinamentos valiosos sobre a paciência, perseverança e humildade. Martin absorvia cada palavra com atenção, entendendo que a sua jornada não era apenas sobre encontrar o caminho de volta, mas também um processo de transformação e autoconhecimento. E à medida que avançavam, Santiago mostrava-lhe rastros, sinais sutis da montanha, ensinando Martin a interpretar os padrões da natureza para se orientar. Martin se maravilhava com a sabedoria profunda, conexão que Santiago tinha com o ambiente. E pouco a pouco começou a desenvolver mais confiança em si mesmo e em suas habilidades de sobrevivência. A conversa entre Martin e Santiago tornou-se um diálogo enriquecedor. Ele compartilhava experiências, reflexões e sonhos, formando um vínculo especial que transcendia as palavras. Santiago tornou-se um mentor e guia espiritual de Martin, oferecendo a direção que ele tanto ansiava, preenchendo a sua vida com significado e propósito. Conforme se aproximava do final, Martin experimentou uma mistura de contraditórias. Por um lado, estava grato por ter encontrado um guia tão sábio e generoso. Por outro lado, sentiu uma tristeza profunda ao perceber que logo teria que se despedir de Santiago e retornar a uma vida que havia deixado para trás. No entanto, Martin sabia que aquele
encontro e a sua experiência nas montanhas haviam mudado a sua vida de maneira irreversível. Ele havia encontrado uma parte de si que antes desconhecia, uma conexão profunda com a natureza e uma sede insaciável por aventura e autenticidade. Santa Martin se despediu de Santiago e seguiu novamente sozinho pela vastidão das montanhas. Embora agora tivesse mais conhecimento e confiança em suas habilidades, enfrentava o seu maior desafio, a sobrevivência, em um ambiente hostil e perigoso. Determinado, ele se aprofundou ainda mais na natureza selvagem, sabendo que precisaria encontrar comida, água e um abrigo seguro para passar as noites. Martin aprendeu a identificar as plantas comestíveis e aproveitar os recursos naturais ao seu redor. Desenvolveu uma técnica para construir abrigos improvisados, acender fogueiras para se aquecer e proteger. No entanto, as montanhas não ofereciam apenas recursos, mas também trazia muitos perigos. Martin se deparou com animais predadores que habitavam na região, como lobos, cobras venenosas e outros desafios que enfrentava diariamente. Com astúcia e cautela, ele aprendeu a evitar encontros perigosos e a se proteger das ameaças que espreitavam na escuridão. Durante a sua jornada, cada dia era uma batalha pela sobrevivência, mas também uma oportunidade de testar sua resistência física e mental. Martin foi obrigado a enfrentar seus medos mais profundos e superar limites que nem imaginava ter. Ele percebeu que a verdadeira força não se encontra em apenas nos músculos, mas na determinação e na vontade de seguir adiante, apesar das dificuldades. Em meio à dureza da vida nas montanhas, Martin também encontrou momentos de admiração e maravilha. Ele se encantava com o amanhecer dourados e o entardecer vibrantes que tingiam o céu com cores impressionantes. Observava com reverência a majestade das cascatas e a silenciosa beleza das águas cristalinas. Esses momentos de conexão com a natureza lembravam a Martin por que havia iniciado essa jornada. Aos poucos, Martin começou a se adaptar com seu novo ambiente e encontrar um equilíbrio entre a sobrevivência e a apreciação da beleza ao redor. Cada dia ele se tornava mais hábil na caça e coleta de alimentos. O seu instinto se aprimorava a cada experiência vivida. Ele aprendeu a ler os sinais da natureza e confiar em sua intuição para tomar decisões. Com o tempo, Martin percebeu que a montanha deixava uma marca profunda em sua alma. Ele não era mais um homem de rotina monótona do escritório. Agora era uma pessoa cheia de vitalidade e resiliência, pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. A montanha havia sido a sua mestra, ensinando-lhe lições de coragem, adaptabilidade e gratidão. Embora desejasse voltar para casa, compartilhar suas experiências com seus entes queridos, Martin sabia que nunca mais seria o mesmo. Depois dessa semana de luta e sobrevivência, ele começou a encontrar sinais da vida humana nas redondezas. Trilhas antigas e pequenas marcas que indicavam a presença de outros viajantes. Seguindo essas pistas,
ele finalmente chegou onde encontrou uma comunidade chamada Harmonia Verde. A Harmonia Verde era composta por pessoas que escolheram deixar a vida urbana para viver uma forma mais conectada com a natureza. Eles viviam em pequenas cabanas feitas à mão e sustentava-se com agricultura, pescas sustentáveis. Marte foi acolhido com calor e curiosidade pelos membros da comunidade, que ouviram atentamente sua história e compartilharam as suas próprias experiências de vida de montanha. Com o passar do tempo, Marte se imergiu no estilo de vida e harmonia verde, aprendeu técnicas agrícolas, participou das tarefas diárias e celebrou os rituais comunitários, rodeado por pessoas que valorizavam a conexão com a natureza e a autenticidade. Ele sentiu-se renovado e inspirado. À medida que conhecia as histórias dos outros membros, Martin descobriu que cada um deles havia passado por uma transformação pessoal que os levou a escolher aquele modo de vida. Alguns tinham abandonado trabalhos estressantes na cidade, buscando equilíbrio e paz. Outros encontraram consolo e cura na comunidade após perdas dolorosas. Inspirado por essas histórias, Martin percebeu que sua jornada não fora apenas uma busca pessoal, mas também um caminho para a conexão com os outros. Em Harmonia Verde, Martin encontrou um lugar onde podia ser ele mesmo e compartilhar suas experiências com aqueles que realmente entendiam a sua busca e o propósito de aventura. Com o tempo, ele enfrentou uma decisão difícil: permanecer na comunidade ou voltar para a cidade e compartilhar sua nova perspectiva com aqueles que conhecia. Por fim, Martin escolheu ficar. Encontrou um profundo senso de pertencimento e propósito em Harmonia Verde, onde passou a contribuir com a comunidade, ensinando habilidades de sobrevivência e compartilhando as suas experiências com os recém-chegados. Tornou-se um mentor para os novos membros, guiando-os na transição para a vida nas montanhas, inspirando-os com histórias de transformação. Além de papel como mentor, Martin desenvolveu uma paixão pela conservação ambiental, junto com os outros membros da comunidade. Trabalhou para proteger o ecossistema local, participando de replantação de áreas desmatadas e promovendo práticas saudáveis. Com o passar do tempo, Martin tornou-se um líder respeitado em Harmonia Verde. Suas habilidades de resolução de problemas e sua capacidade de tomar decisões embasadas em experiências foram valorizadas pela comunidade. Ele ajudou a cultivar um ambiente de respeito e cooperação e compaixão, promovendo uma cultura de auto-apoio mútuo. Os anos passaram e a comunidade verde prosperou. Mais pessoas atraídas pelo estilo de vida em harmonia com a natureza se uniram a eles juntos. Construíram uma comunidade autossustentável e sustentável, um exemplo vivo para que é possível viver em equilíbrio com o meio ambiente. Através de sua jornada, desde a monotonia da cidade até a aventura na montanha, finalmente a comunidade da Harmonia Verde. Martin descobriu um novo sentido de propósito, generosidade e conexão com o mundo. Ele viveu muitas alegrias e desafios, mas também encontrou um profundo sentimento de gratidão e paz. Durante uma expedição em uma área remota,
Marte teve um encontro especial com um servo branco que parecia guiá-lo silenciosamente. Esse encontro marcou um ponto de inflexão em sua vida, levando-o a um entendimento mais profundo da interconexão de todas as formas de vida. Ao final da sua jornada, Marte retornou à civilização, levando consigo a sabedoria, as lições que adquiriu ao longo do tempo em Harmonia Verde. Sua transformação foi completa. Ele sabia, onde quer que fosse, carregaria em seu coração a essência da montanha e em comunidade, inspirando outros a buscarem suas próprias jornadas de autoconhecimento e harmonia com o mundo. Ao se aproximar de São Paulo, Martin pôde sentir a tensão e a agitação no ar. As ruas cheias de pessoas, o barulho do trânsito e o ritmo acelerado da vida urbana contrastavam com a serenidade que ele havia experimentado nas montanhas, na comunidade de Harmonia Verde. Mas ele não se sentiu desanimado. Ao longo da sua jornada, aprender a alcançar a calma, a reconexão com a natureza, mesmo em meio ao caos da cidade. De volta às ruas de São Paulo, Martin observava tudo com uma nova perspectiva. Caminhava com a paz interior que irradiava aos outros. Um dia, enquanto passeava pelo centro da cidade, ele parou em frente a um parque e observou o grupo de crianças brincando em um pequeno jardim. Aproximou-se com curiosidade e, ao ver as crianças explorando o ambiente natural do parque, sentiu uma alegria renovada em seu coração. Naquele momento, Marte percebeu que a conexão com a natureza não precisava estar limitada aos lugares remotos e selvagens. Ela podia ser encontrada em qualquer canto, até mesmo em uma cidade movimentada como São Paulo. Inspirado por essa descoberta, decidiu compartilhar uma sabedoria com as crianças, ensinando-as sobre o valor da natureza e a importância de preservá-la. Com o tempo, Marte se tornou um defensor apaixonado do meio ambiente. Na própria cidade, que um dia representava a ele a monotonia e a rotina, ele começou a organizar atividades, oficinas em São Paulo para promover a conservação e a reconexão com a natureza. Sua história inspirou muitas pessoas a encontrar o equilíbrio entre a vida moderna e o mundo natural. Com o apoio da comunidade, os espaços verdes começaram a florescer na cidade. Parques e jardins se transformaram em refúgio de paz, onde as pessoas podiam se reconectar e encontrar alívio do estresse urbano. O impacto de Marte e seu exemplo ultrapassaram as fronteiras de São Paulo e inspirou outras comunidades a adotar práticas sustentáveis e preservar a natureza em próprios ambientes. Marte percebeu que a sua jornada não fora apenas uma transformação pessoal, mas também um despertar coletivo para a importância de viver em harmonia com o ambiente. Sua história tornou-se um legado duradouro, lembrado por todos a beleza e a vitalidade do mundo natural e da responsabilidade de protegê-lo. Após anos de trabalho e dedicação em prol da conservação e a conexão com a natureza, Marte se tornou uma figura emblemática na luta por um mundo mais sustentável. Seu empenho foi reconhecido, premiado e, com o apoio da comunidade e das organizações ambientais, ele conseguiu realizar projetos importantes como criação de áreas protegidas
e restauração de ecossistemas desgradados. Fundou uma organização sem fins lucrativos em São Paulo voltado para a educação ambiental e a promoção de um estilo de vida mais consciente e respeitoso com o planeta, por meio de programas educativos, palestras, atividades comunitárias. Sua organização atingiu milhares de pessoas, despertando a consciência e incentivando as mudanças positivas. Além da luta pelo meio ambiente, Martin se dedicou à defesa dos direitos das comunidades indígenas e dos grupos marginalizados que dependem da natureza para subsistência. Lutou pelo social, pela igualdade no acesso aos recursos naturais e por uma vida digna para todos. E com o passar dos anos, o impacto de Martin se tornou evidente. Suas iniciativas inspiraram líderes e governos a tomarem medidas mais energéticas para enfrentar os desafios ambientais. Sua figura tornou-se um ícone na discussão sobre a mudança climática e a conservação da biodiversidade, participando de eventos internacionais, levando a sua mensagem de São Paulo para o mundo. O verdadeiro legado de Martin, porém, foi a consciência coletiva que despertou. Sua mensagem de respeito e cuidado com a natureza enraizou-se na sociedade, criando uma nova geração de cidadãos comprometidos com a preservação do planeta. Inspirado pelo seu exemplo, pessoas em todos os lugares se unirem para proteger as florestas, oceano e ecossistemas vulneráveis, e a educação ambiental tornou-se parte integral dos currículos escolares. Com o tempo, Martin se tornou uma lenda, sua história foi transmitida de geração em geração, inspirando muitos a seguir seus passos e contribuir para um mundo sustentável. Em seus últimos anos, cercado por admiradores e pela comunidade que ajudaram a transformar em São Paulo, Martin refletiu sobre a jornada percorrida. Embora tivesse enfrentado muitos desafios, ele sentia em paz, sabendo que havia deixado um impacto duradouro no mundo, e a chama da consciência ambiental continuaria a arder no coração das gerações futuras. Nos momentos difíceis, Martin sentia-se profundamente grato por ter tido a oportunidade de fazer a diferença no mundo. Ele sabia que o seu legado não se limitava a realizações individuais, mas representava um momento mais coletivo que continuava crescendo. Martin tornou-se uma fonte de inspiração para as gerações futuras, e a sua vida exemplar de dedicação à proteção do meio ambiente passaram a ser ensinada nas escolas, universidades, assegurando que a sua mensagem permanece viva ao longo do tempo. Suas palavras, suas ações motivaram milhares de pessoas a se tornarem agentes de mudança, a iniciar projetos de conservação e defender os direitos da natureza. Com o passar dos anos, Martin foi lembrado como um pioneiro, visionário e corajoso. Sua visão de um mundo sustentável, em harmonia com a natureza, tornou-se realidade tangível, graças ao compromisso e ao esforço coletivo. As pessoas protegidas se expandiram, os ecossistemas e foram recuperados, e os políticos mais ecológicos foram implementados em todos os setores da sociedade. Mas além dos resultados tangíveis, o verdadeiro legado de Martin foi o amor, o respeito pela terra. Seu impacto transcendeu fronteiras e culturas, lembrando a todos da importância de preservar o nosso lar comum.
Sua história inspirou pessoas que conectaram com a natureza e valorizaram a sua beleza, cuidando dela como um tesouro inestimável. Em seu último suspiro, Marte sorriu, consciente de que a sua missão havia sido cumprida. Embora seu tempo na Terra tivesse chegado ao fim, seu legado viveria nas ações daqueles que foram tocados por sua história. Assim como a partida de Marte encerra essa história de coragem, dedicação e esperança, e o seu legado permanece lembrando-nos que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença e proteger o nosso planeta. A história de Marte nos convida a refletir e a agir e a nos tornarmos guardiões da Terra e preservá-la para gerações futuras.